Bem, nós nos conhecemos hoje, pessoalmente, mas como profissionais, eu acho que a Mari já me conhecia e eu já conhecia porque ela está lá comigo, na Academia Paulista de Letras também. Então a gente está unido para as coisas que a gente vai continuar a inventar. Para mim foi uma honra quando nasceu essa ideia, que foi do Maurício, é importante dizê-lo, sublinhar, porque nunca passou pela minha cabeça, uma historiadora, acadêmica, ter um convite, ao mesmo tempo tão honroso e ao mesmo tempo tão importante, porque foi no ano do bicentenário da independência, volto a dizê-lo, um ano em que as autoridades deram pouca importância a essas comemorações, e estar num veículo que circula entre pessoas de 80 a 8 meses, como os livros do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, falando de história, foi uma oportunidade imperdível. Eu tenho vários colegas historiadores que estão aplaudindo essa iniciativa e, obviamente, esperando que novas histórias da história do Brasil sejam contadas pela Turma da Mônica. Olha, a Turma da Mônica invadiu a obra da Mari. Então, fiquei muito feliz. E também feliz o leitor que está acompanhando essa mistura linda de uma mensagem histórica tão facilmente entendida, didática, como temos aqui Finalmente o Brasil Independente. É um livro bonito, gostoso, tem ilustrações muito bonitas. Acho que quem apanhou um pouquinho mais foi o ilustrador. Pesquisando, e além disso apanhando um pouquinho na hora de desenhar a Turma da Mônica. Até eu apanho de vez em quando. Então nós temos um livro lindo, bonito, bem ilustrado, texto facilmente compreensível, até pelas crianças que estão aprendendo a ler há pouco. Vão ler e quando não entenderem uma palavra vão perguntar para o pai, para a mãe, para a professora, e o negócio anda porque está facilmente colocada a história histórica aqui de um período muito importante, um dos mais importantes da história do país, do Brasil. Então, a Mari está de parabéns também por permitir que essa junção linda e acho que histórica até esteja ao alcance dos nossos escolares. Eu provi um conteúdo, obviamente orientada pelo pessoal da equipe do Maurício, número de páginas, os assuntos mais importantes a abordar. Obviamente procurei dar algumas pinceladas saborosas, porque esse é um momento em que, graças à personalidade de Dom Pedro e da própria Leopoldina, há muita coisa saborosa, né, da intimidade do casal para contar. Mas o que eu acho genial nesse livro também é a capa. Quer dizer, se todas as crianças olharem para a história do jeito que essas crianças da Turma da Mônica estão olhando, nós já somos ganhadores de uma nova geração que venha gostar de história do Brasil, que venha se interessar por história do Brasil. Olha, meus filhos vivem dizendo, mamãe, você é uma personagem. Eu só não sabia que eu ia ficar tão bonita, tão mocinha. Eles foram muito caridosos comigo, muito generosos. Mas eu confesso que foi uma emoção quando eu abri o livro e me vi aqui como professora Mary, e a maneira como eles criaram diálogos entre a professora e Cascão, Cebolinha, Mônica, Magali, todo mundo, ficou uma delícia. E realmente tem conteúdo, isso equivale, quer dizer, o professor em sala de aula, que isso é importante, porque esse livro pode ser adotado em escola, né? Isso eu acho também que para o Maurício é de fundamental importância, saber que esse livro amanhã pode entrar aí nas compras governamentais como auxílio para a criança estudar esses momentos chaves da nossa história. Isso ficou muito bacana.
Na produção final, não, porque eu já tinha criado os personagens, já existiam, e eles vieram simplesmente para vivenciar a história da Mary, que é a historiadora por natureza, por mérito, e que eu agora estou conhecendo agora, né, quando ela já está fazendo parte lá da Academia Paulista de Letras. Eu fiquei muito feliz quando você foi, de alguma maneira, conseguiu entrar na nossa academia, que é um local que tem muita gente querendo entrar e às vezes tem dificuldade. Quando eu vi que é uma historiadora, eu fiquei muito feliz, porque nunca vai faltar roteiro para você. História para contar. Nunca vai faltar história. Eu digo sempre, tem um grande professor francês que diz que a história é um romance que aconteceu. E é verdade, se a gente for olhar a história do Brasil, com os seus dramas, paixões, desafetos, brigas, né? Tá aqui o José Bonifácio, Brigão Mor, aqui no seu livro, no nosso livro. É fantástico, não falta o que dizer. Mas eu acho que a academia é uma grande casa, está se abrindo, né? E nós temos que procurar abrir as portas para o social, né? Acho que o desafio dos brasileiros daqui para frente vai ser esse, a gente olhar, dando oportunidade para as pessoas, não é mesmo? Melhorarem de vida, terem mobilidade, terem educação. Eu acho que a academia está preocupada com isso. É a nossa direção. Isso. Não, porque eu tenho algumas obras infantis num momento de mudança, e essas obras jamais circularam. E eu fiz 3 livros de história do Brasil contada por crianças. É a história do Brasil contada por crianças, mas sempre em episódios que envolveram crianças. Por exemplo, pouca gente sabe que os padres jesuítas trouxeram crianças para atrair os índios para dentro da catequese. Então é a história contada por 2 meninos que vêm de Portugal e vêm viver aqui no período colonial. Depois, um segundo momento, eu contei a história de um menino quilombola que encontra com o filho de um minerador. É o século do ouro, é o momento do ouro ali em Minas Gerais, aquela coisa toda. Então é um encontro de culturas também, né? E o terceiro livro, que é muito interessante, que é passado no período da independência, é a história de 2 meninos, um africano, que tinha acabado de chegar como escravizado, e um que já estava aqui no Brasil, trabalhava numa fazenda do Vale do Café, ali do Vale do Paraíba. E é a história de como esses meninos acompanham Dom Pedro na viagem a São Paulo, como gente que vai dar de comer aos cavalos, vai ajudar a carregar, enfim, as trempes, as malas, né? Como eles se encontram e como eles acabam libertados no final, porque pouca gente sabe. O primeiro monarca a reconhecer a independência do Brasil foi um soba africano. E aí, no meu livrinho, eu conto que ele é o pai do menino que tinha sido raptado. Então, eu adoro contar histórias, né? O problema comigo é que eu amo contar história. Então... Eu também. Viu? Então, estamos juntos. É ótimo. Mas, então, para mim, não tive dificuldade. Não. Juntamos. Olha, ler antes de tudo é super importante. É a coisa que todos nós, pais de família, tudo mais, devemos estar orientando ou fazendo com que as crianças, seus filhos, leiam e não parem de ler, porque senão a gente fica lá para trás, não tem comunicação fácil, vai se prejudicar o resto da vida. Então é ler. Eu comecei a ler gibi. Achei um gibi na rua, meio desbeiçado, sem capa, levei para casa, devia ter uns 4 anos, pedi para minha mãe me explicar o que era aquilo, que eu não sabia, nunca tinha visto um gibi.
Daí tinha umas figurinhas, tinha um coelhinho, super coelho e tudo mais. Minha mãe explicou e eu pedi para ela ler para mim. E ela leu. Por quê? Daí eu pedia para ela ler a mesma história todo dia. Daí meu pai percebeu e falou, então ele gosta. Então ele começou a levar gibi diversos, diferentes, né? E daí eu pedia para minha mãe também ler para mim. Só que daí um dela falou, olha, meu filho, eu estou abrindo mão das minhas atividades domésticas, eu vou ensinar você a ler, assim você lê sozinho, e eu vou continuar com o meu trabalho aqui de casa. E ela realmente, em algumas semanas, ela conseguiu que eu entendesse o que era letrinha, sílaba, frases e tudo mais. Eu estava em um mês e pouco, eu estava lendo já os gibis. Liberei minha mãe, comecei a ler e nunca mais parei. Quando eu estava na juventude, eu lia um livro por dia. Um livro por dia. Era uma mania. Eu chegava da escola, almoçava, pegava um livro e lia até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para desgosto da minha mãe, que estava preocupada com a minha saúde. Mas, de qualquer maneira, eu não conseguia parar de ler. Eu pegava livros assim, tipo Covades, era um tijolo desse tamanho, uma história de Roma antiga. Eu terminei de ler às 3h30, 4 horas da madrugada. Mas eu queria ler inteirinho. Eu queria começo, meio e fim. Eu queria saber o que aconteceu. Eu acho que esse é o segredinho também dos escritores, de fazer um cineminha que tenha começo, meio e fim para o pessoal ir atrás e não parar de ler, né? Mas eu li bastante. Eu penso que na minha leitura de criança, de jovem e depois de adulto, está provavelmente o motivo e a possibilidade e a facilidade que eu tive para fazer tudo o que eu fiz na minha vida em termos intelectuais. Eu gostaria de ressaltar uma questão que o Maurício levantou, que é o papel da mãe. A mãe e a leitura. A mãe tem que ser aquela que dá o primeiro livro, a mãe tem que ser aquela que ensina as primeiras letras. Hoje todas as mulheres trabalham, isso muitas vezes é entregue às escolas, mas eu acho de fundamental importância que quem esteja aqui nos ouvindo e nos vendo, né, lembre que o papel da mãe, seja ela a idade que for, a criança que for, o momento que for, tem que ter um momento, né, no dia que vai dizer, vem cá meu filho, vamos ler junto. Isso é fundamental, né? Então, quero destacar isso. Essa é a magia, ou é o mágico na história.